Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy Litaif, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Dando sequência ao pedido de vídeos de internautas, veremos agora o pedido de vídeo do internauta Edécio Elias Lima, a riqueza do Vaticano e dos templos evangélicos, principalmente do Vaticano, conforme o pedido do Edécio. Esse vídeo traz elementos e subsídios de ambos os lados. A minha intenção é fazer você, de posse desses elementos, construir sua opinião de valor a respeito do assunto. Uma das maiores finalidades desse canal é criar um ambiente salutar, onde o conhecimento seja a base para a sua construção do pensamento. O meu maior objetivo é fazer você sair da mesmice e pensar racionalmente, de forma imparcial, sem preconceitos. Uma visão realista, mas com honestidade no seu pensamento. As maiores virtudes de um homem são a honestidade, a humildade e o respeito para com o próximo. Tudo isso serve também em nossas análises sobre qualquer questão. Vejamos, em primeiro lugar, o lado do ganho financeiro das igrejas e templos. No Brasil, o lucro das igrejas evangélicas e católicas supera os 20 bilhões de reais anualmente. Esse montante advém de diversas fontes de renda, como doações aleatórias e dízimos. Nesse mar de crentes, onde somente 9% se declaram não seguir nenhuma religião, o patamar financeiro, principalmente nas igrejas evangélicas, vem subindo de maneira bastante acentuada, fazendo arrecadação bilionária. Esses dados são provenientes da Receita Federal. Nesse verdadeiro nicho financeiro, a fé dos brasileiros corresponde a mais de 39 milhões de reais entregues diariamente para as igrejas. Um total de 14,2 bilhões de reais por ano. Esse total corresponde ao dinheiro dos dízimos e de doações aleatórias. Somados a tudo isso, as igrejas arrecadam também com venda de bens e serviços, ganhos com ações e aplicações. Segundo esse lado da moeda, as igrejas, principalmente as evangélicas, destoam pelos seus pastores, vivendo no mundo de riquezas, um mundo milionário, com jatinhos, carros importados e mansões. Em sua defesa, a CNBB diz que a igreja não é uma empresa. Ela vive a custas da doação espontânea que decorre da consciência de cristão. Esse patamar de arrecadação vem a cada ano que passa atingindo valores muito maiores, apresentando percentual de crescimento estimado em 12% ao ano. Com relação aos impostos, temos o seguinte cenário no país. Os templos, assim como os partidos políticos e sindicatos, possuem imunidade tributária. Isso está contemplado na Constituição Federal. Nesse campo, não sejamos hipócritas. O governo mantém a imunidade tributária para as igrejas porque há o benefício por parte delas do controle social. A Receita Federal cobra anualmente a quantidade e a origem desses recursos. Essa imunidade tributária dada às igrejas estende-se a todo o seu patrimônio, móveis e imóveis, desde que estejam sendo utilizados para os objetivos finalísticos. Vejamos agora o lado da religião católica. Como a pergunta do internauta Edécio Elias Lima foi muito voltada para o Vaticano, vou me ater a maior parte do tempo nessa questão. A riqueza do Vaticano é, em sua grande maioria, composta de obras sacras. A Igreja é uma instituição humana, portanto,
precisa de um corpo material para poder colocar sua missão em funcionamento. Uma instituição que está presente em quase todas as nações do mundo precisa, mais do que qualquer outra, ter um grande aporte financeiro para poder cobrir todas as suas despesas decorrentes de sua missão divina, a de salvar a humanidade dos pecados. Tudo isso segundo a defesa da Igreja Católica. E segundo a defesa, a Igreja Católica tem mais de 1,2 bilhão de seguidores em todo o mundo. Na cidade do Vaticano encontram-se museus, pinacotecas, basílicas e etc. O seu território resulta de doações desde o século IV. O Estado Pontifício tem somente 0,44 km², sendo o menor país do mundo. Os objetos do Museu do Vaticano pertencem ao patrimônio da humanidade. São inalienáveis, isto é, não podem ser vendidos. Tesouros artísticos estão à vista de todos, como Pietà e os afrescos de Michelangelo. Constam também as obras de valor inestimável, como a Transfiguração de Rafael e o São Jerônimo, de Leonardo da Vinci. Esse acervo é inalienável, não pode ser vendido. Existem leis da própria Igreja, assim como leis internacionais, que proíbem a negociação desse acervo. Outros tesouros da Igreja são documentos como os pergaminhos, miniaturas, bulas papais, testemunhos de toda a história do cristianismo e da humanidade. Segundo a defesa católica, o Papa é o único chefe de Estado que não tem à sua disposição um avião e nem helicóptero, não tem aeroporto. A Igreja Católica mantém maior número de representação diplomática no mundo, cerca de 180. Consta também na defesa da Igreja Católica o fato de o Vaticano ter um órgão encarregado da caridade do Papa, o Cor Unum, uma ferramenta usada pelo Papa para distribuir doações a todas as nações do mundo, uma ajuda para o flagelo da seca, incluindo aí o Brasil, fome, terremotos, tsunamis e outros desastres naturais. A Igreja Católica mantém hospitais, sanatórios, leprosários, asilos, albergues e etc. São e foram mantidos pela Igreja em todo o mundo. Além disso, a defesa da Igreja Católica ressalta o trabalho das freiras, que passam a vida inteira a fazer caridade ao próximo. Ainda, segundo a defesa da Igreja Católica, 25% das instituições que cuidam dos aidéticos no mundo são da própria Igreja. Isso sem falar nos orfanatos, asilos, creches, casas de recuperação de drogados e leprosários. Sem essas doações, feitas por cristãos mundo afora, o Vaticano não funcionaria. A Igreja Católica, desde 1929, vem passando de vez em quando por um momento difícil financeiramente, pois tem aumentado muito seus serviços prestados. No Brasil, as terras da Igreja, produtos de doações no tempo do Brasil Colônia, ajudam a formar os sacerdotes, manter as obras de evangelização e caridade, manter também as rádios da paróquia, as escolas católicas e templos. Segundo ainda a Igreja Católica, a maioria das dioceses são muito pobres, necessitando de aporte financeiro oriundos de outras dioceses e organizações para poder manter a sua atividade fim, ou seja, atividade pastoral. Segundo a defesa ainda da Igreja Católica, ela financia anualmente a Caritas, com valor aproximado de 150 milhões. O trabalho social das igrejas evangélicas e protestantes engloba também hospitais, escolas, abrigos para a recuperação de drogados e ajuda aos moradores de rua. Antes de terminar, quero lembrar a todos
que o ateísmo luta contra uma ideia religiosa equivocada, que não condiz com a realidade dos fatos, que escraviza a pessoa pelo medo e contra os abusos de hipócritas religiosos que usam as igrejas como ferramentas para surrupiar o dinheiro dos fiéis de boa-fé, além de diversas falcatruas financeiras e abusos sexuais, como de mulheres nas igrejas evangélicas e de meninos nas igrejas católicas. Fora isso, temos a luta contra os ataques à laicidade do Estado, a ferrenha doutrinação infantil, ensino religioso obrigatório em sala de aula e o proselitismo religioso em instituições e em lugares públicos. Atenciosamente, Kennedy Litaife, o mago do realismo.